Você sabe o que é um array, um set? Não? Então, na aula de hoje nós vamos aprender sobre essas estruturas de dados no contexto de JavaScript. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Seja muito bem-vindo ao Vale Cursos. Meu nome é Gustavo do Vale e hoje nós vamos aprender um pouco mais da sintaxe de JavaScript. A primeira estrutura de dados que nós vamos ver é a estrutura de array. Então, eu já falei em um vídeo anterior para vocês o que é um array, mas agora nós vamos utilizar algumas funções de JavaScript. Então, eu vou apagar esse código que a gente tinha feito aqui anteriormente e nós vamos criar um array, vou chamar ele de frutas. E nesse array de frutas, nós vamos ter algumas frutas. Que tal se a gente tiver uma banana, uma laranja, mais alguma fruta? Maçã e manga. Tá bom, já dá pra gente ter uma ideia. Então, uma vez que a gente criou aqui o nosso array, a gente pode pedir para imprimir ele na nossa tela. Então, log. Ali eu deixei ele de fora de ordem de propósito. E a gente pode dar um sort. Com isso, a gente vai imprimir ele na ordem, mesmo maçã estando fora da ordem. A gente pode também colocar o reverso disso. E aí agora a gente tem maçã, manga, laranja e banana. Esse é um outro método. Ah, quero adicionar um novo elemento. Frutas ponto push. Vamos fazer um push de abacaxi. E agora, quando a gente vai no browser, a gente ainda tem abacaxi aqui. Qual outro? Querem usar um outro método? Vamos remover? Vou tirar o reverse. Então, vamos remover um elemento de frutas. Então, nós vamos utilizar o método pop. Frutas.pop. Então, vamos remover um item. Com isso, a gente removeu a maçã. Então, o pop ele vai remover o último. A gente tem também o shift. No caso do shift, ele vai remover o primeiro. A gente pode utilizar também o delete. Então, a gente vai fazer delete o nosso array frutas e a gente fala o índice que a gente quer deletar. Vamos colocar o índice 1, por exemplo. E agora, quem foi removido é a banana, né? Índice 0, 1, 2, 3, 4. Quem foi removido foi a banana. No reverse, a gente pode criar um outro array. Então, eu vou criar um novo. Legumes. E aí esse legumes a gente vai colocar aqui, por exemplo, alface, legumes e verduras e abóbora. E aqui a gente quer fazer um console.concat legumes. Com isso agora a gente tem os itens. Algo que eu esqueci de destacar aqui é que com o delete a gente mantém o espaço. Ele fica vazio, mas a gente ainda mantém o espaço do item. A gente pode checar, por exemplo, se existe algum elemento ou se a gente consegue encontrar algum elemento. Então vou utilizar aqui o console.log, o find, o método frutas.find. Com o find, a gente quer ver se a gente encontra algum método. Se a gente olha aqui, ó, ele vai descrever para a gente, ele vai retornar o valor do primeiro elemento do array, onde
um determinado predicado é true. Então eu posso fazer, por exemplo, então um determinado item, eu vou chamar de item ponto length, vou colocar menor abacaxi, vamos colocar menor do que 5, aí ele deve retornar maçã. Vamos ver aqui. Olha lá. Ele encontrou maçã. Então o que a gente fez? A gente fez um determinado item no qual o tamanho desse item é menor do que 5. Então o primeiro que ele encontrou foi a maçã. A gente pode também utilizar o sum. Sum item.length. Vamos colocar agora maior do que 5. E aí quando a gente faz a busca, agora ele está retornando, existe algum item que tem o tamanho maior do que 5? Então ele retorna true. A gente pode também utilizar o every. No every, todo item tem que ser maior do que 5. Aí no caso ele está retornando falso para a gente. Deixa eu comentar aqui, só para tirar essa linha de baixo e tirar alguma dúvida aí, caso vocês tenham. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode testar, por exemplo, a gente pode também fazer um mapeamento, ou seja, a gente muda o tipo. Então, por exemplo, eu vou ter um let números, no qual eu vou criar um array de inteiros, só que esses inteiros eles estão como uma string. Então eu quero fazer um mapeamento deles. Console.log, só para você ver que de fato a gente está imprimindo são esses números como string e a gente quer mudar isso. Então a gente faz .map, vai pegar o item e a gente vai mapear esse item. Então a gente tem um parse int esse item. Aqui eu só faltou. Então eu tô pegando para cada item, vou chamar de item para ficar mais intuitivo. A gente está transformando cada item em um inteiro. E agora quando a gente pede para imprimir eles, agora eles vieram como inteiros aqui pra gente. Então aqui já dá para ter uma visão geral de o que é um map. Vamos ver sets agora, né? Vamos ver o set. Então o set ele é bem parecido com um inteiro. A diferença de um set é que ele não aceita itens repetidos. Então aqui, ó, nas nossas frutas, eu vou criar um novo set. E para cada item que eu quero no set, eu vou utilizar frutas.add. Então é diferente do array. Então agora a gente tem esses itens. Eu vou apagar o legumes, que a gente não está precisando dele. E agora a gente tem nossas frutas, não vamos ordenar. Nosso número a gente pode apagar também. E aqui eu vou só deixar frutas. Então se a gente imprime aqui agora, a gente tem aqui ó, o nosso set com todos esses itens. Mas e se eu tento adicionar o abacaxi aqui várias vezes? Ele não aceita que a gente adicione o abacaxi. Ele vai manter só um. A gente pode imprimir, por exemplo, os valores. Então ele cria um iterator para a gente trabalhar sobre ele. A gente pode fazer, por exemplo, também um for each, que eu acabei que não fiz com o array. Mas para cada item a gente vai fazer com que esse item receba
Vou fazer um append desse item. É a minha fruta. Que vou fazer assim, ó. O item, eu vou dar um console.log item. Vou fazer ela concatenar aqui. E aparentemente está certo. Beleza. Agora, quando a gente imprime, a gente tem para cada fruta do nosso set, a gente está iterando sobre ela. Acho que esses são as principais funções. Talvez é interessante mostrar para vocês que no set, a propriedade de tamanho é o size. Frutas.size é o que a gente vai ter como tamanho. Console.log. O array é length. Agora a gente vê que tem 5 itens ali no nosso set. Beleza? Então, visto o set, é isso aí. Muito obrigado você que ficou até aqui, que curte os nossos vídeos, que é inscrito no nosso canal. Muito obrigado. Valeu!